Bem-vindo, filho amado. Bem-vinda, filha preciosa. Nesta manhã que nasce enquanto o sol rompe o horizonte trazendo luz sobre as sombras da noite, eu quero que você saiba de algo profundamente importante. Você não acordou por acaso. Seu despertar hoje não é apenas um ciclo biológico. Não é somente mais um amanhecer no calendário da sua vida. Não. Você abriu os olhos porque Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu soprar fôlego de vida em você mais uma vez. E se há fôlego, há propósito. Se há vida, há esperança. Se há um novo dia diante de você, é porque o Senhor ainda tem planos maravilhosos guardados para a sua história. Talvez você tenha acordado cansado. Talvez seus ombros ainda carreguem o peso de ontem e seus olhos ainda tragam as marcas de noites mal dormidas, de preocupações que não cessam, de batalhas que parecem não ter fim. Eu sei. Sei que há manhãs em que levantar da cama parece uma tarefa impossível, em que abrir os olhos dói mais do que mantê-los fechados, em que o simples ato de respirar já demanda uma força que você não sabe mais de onde tirar. Mas é exatamente para você, que chegou aqui carregando esse cansaço profundo, que esta oração da manhã foi preparada. Porque o Deus que conhecemos, o Deus que servimos, é especialista em transformar cansaço em recomeço. Esta oração poderosa que compartilharemos agora não é uma fórmula mágica, mas é um encontro. Um encontro da sua alma cansada com o Deus que nunca se cansa de cuidar de você. Um encontro da sua força esgotada com aquele que é a fonte inesgotável de toda energia e renovação. Um encontro do seu coração partido com o único que pode juntar os pedaços e fazer deles algo ainda mais belo do que era antes. Então, antes de começarmos, eu quero pedir algo a você. Pare por um momento. Onde quer que você esteja agora, qualquer que seja a sua situação, apenas pare. Respire fundo. Deixe que esta manhã seja diferente. Deixe que Deus entre no centro do seu dia, não como uma visita rápida, mas como o Senhor absoluto de cada hora, cada minuto, cada segundo que você viverá daqui em diante. E se esta palavra está tocando seu coração neste exato momento, escreva nos comentários: eu creio no recomeço que Deus tem para mim. Declare isso. Profetize sobre a sua própria vida. Porque quando você abre a boca para proclamar as promessas de Deus, você está abrindo as portas do céu sobre a sua história. Pai amado, Criador dos céus e da terra, Senhor de toda a eternidade, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não com máscaras, não com fingimentos, não com sorrisos forçados ou palavras vazias. Nós vimos até aqui com a verdade do nosso coração. E a verdade, Senhor, é que estamos cansados. Não é um cansaço qualquer, não é simplesmente a fadiga de um dia longo de trabalho. É um cansaço da alma, um esgotamento que alcançou as raízes mais profundas do nosso ser. Quantos aqui acordaram hoje sentindo que não têm mais forças? Quantos abriram os olhos com aquela sensação pesada no peito? Aquele aperto que parece sugar toda a esperança antes mesmo que o dia comece? Quantos olharam para o espelho e mal reconheceram a própria imagem, porque o peso das lutas tem roubado até mesmo o brilho do olhar? Eu sei que você está aí. Sei que há alguém assistindo agora que mal consegue segurar as lágrimas, porque a exaustão tomou conta de tal forma que até chorar parece difícil demais. Mas sabe o que é maravilhoso no Deus que servimos? Ele não se assusta com a nossa fraqueza. Ele não recua diante do nosso cansaço. Quando você chega diante dele e diz: Senhor, eu não aguento mais, ele não te rejeita. Ele não diz: volte quando estiver mais forte. Não. O convite de Jesus foi claro e permanece válido até hoje. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos. Isso inclui você, que acha que já tentou de tudo e nada funcionou. Isso inclui você, que sente que decepcionou a Deus tantas vezes que Ele não deve mais querer ouvir suas orações. Isso inclui você, que carrega culpas, vergonhas, fracassos e dores que ninguém mais sabe. Pai, nesta oração da manhã, nós reconhecemos diante de Ti. Estamos cansados de lutar sozinhos, cansados de carregar fardos que nunca foram nossos para carregar, cansados de tentar ser fortes
quando por dentro estamos desmoronando. E hoje, neste momento sagrado, nós fazemos como aquele salmista fez. Entregamos tudo isso aos teus pés, não porque somos fracos, embora sejamos, mas porque finalmente entendemos que a tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Declaro sobre cada pessoa que está aqui: o seu cansaço não é o fim da sua história, é apenas o prelúdio do milagre que Deus está prestes a realizar. Porque quando você chega ao limite das suas forças, é exatamente aí que o poder infinito de Deus começa a operar. Quando você não tem mais nada para dar, é quando Ele mostra que sempre teve tudo para te oferecer. Senhor, enquanto estamos aqui nesta manhã, cansados e vulneráveis, queremos lembrar de algo que transforma tudo. Tu nos vês. Mas não nos vês apenas como estamos agora, exaustos e acabados. Tu vês além. Tu enxergas o que nós ainda não conseguimos ver. Enquanto olhamos para o deserto, tu já vês o jardim que brotará dele. Enquanto sentimos apenas a dor, tu já preparas a cura. Enquanto vivemos o inverno da alma, tu já decretaste a primavera que virá. Há uma história que o povo de Deus conhece bem, uma história de um profeta chamado Elias. Este homem era poderoso, havia feito milagres extraordinários, havia enfrentado reis e falsos profetas, havia visto fogo descer do céu e chuva cair depois de anos de seca. Mas chegou um momento em que Elias não aguentou mais. Ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Disse: "Já basta, Senhor, tira a minha vida." Você consegue imaginar um homem de Deus tão poderoso chegando ao ponto de desejar a morte porque o cansaço havia vencido a esperança? E sabe o que Deus fez? Ele não repreendeu Elias, não disse: "Levante-se e seja homem." Não abandonou seu servo no deserto. Deus enviou um anjo que preparou comida para Elias, deixou-o dormir e descansar, e só depois disso falou com ele. Deus entendeu que antes de qualquer coisa, Elias precisava de cuidado físico, de restauração básica, de alguém que dissesse: "Está tudo bem, eu estou aqui, você não está sozinho." E hoje, nesta oração poderosa, eu quero que você entenda: Deus está fazendo o mesmo por você. Ele vê o seu cansaço. Ele conhece cada noite que você passou acordado, cada lágrima que você derramou em silêncio, cada vez que você sorriu por fora, enquanto desmoronava por dentro. E Ele não está distante, observando de longe com desaprovação. Ele está aqui, bem ao seu lado, preparando o que você precisa para se levantar novamente. Pai, nós declaramos neste momento que Tu estás vendo cada filho e cada filha que participa desta oração. Tu vês a mãe que está exausta de tentar equilibrar trabalho, casa, filhos e ainda manter a fé viva. Tu vês o pai que carrega o peso de prover, de ser forte para a família, mesmo quando se sente fracassando. Tu vês o jovem que está cansado de lutar contra pensamentos que o torturam, contra um mundo que não entende suas dores. Tu vês o idoso que se sente esquecido, que luta contra a solidão e o cansaço dos anos. Tu vês a todos, Senhor, e o teu olhar não é de julgamento, mas de amor restaurador. E enquanto Tu nos vês, também vês o que farás em nós. Tu vês a força que voltará. Tu vês a alegria que será restaurada. Tu vês o propósito que será reavivado. Tu vês o recomeço que está nascendo neste exato momento, enquanto oramos. Senhor Jesus, Tu disseste que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Mas nós muitas vezes carregamos jugos que não são Teus. Carregamos fardos que Tu nunca nos pediste para carregar. E é por isso que estamos esmagados, curvados, sob o peso de coisas que deveriam estar nas Tuas mãos, não nas nossas. Nesta manhã, esta oração da manhã se torna um momento de entrega. Não uma entrega de derrota, mas uma entrega de sabedoria. Porque finalmente entendemos que tentar carregar tudo sozinhos não é sinal de força, é sinal de orgulho disfarçado de responsabilidade. Que hoje nós escolhemos a humildade de dizer: Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues, e eu confio em Ti. Eu quero que você faça algo agora. Mentalmente, visualize todas aquelas cargas que você tem carregado. Pode ser a preocupação com as contas que não fecham. Pode ser a angústia com um filho que se desviou do caminho.
Pode ser o medo de uma doença, a dor de uma traição, a frustração de sonhos que parecem impossíveis. Pode ser a culpa por erros do passado, que você não consegue perdoar em si mesmo. Visualize cada uma dessas cargas como um peso literal nas suas mãos, nos seus ombros, nas suas costas. E agora, em fé, faça este gesto comigo. Abra as suas mãos. Literalmente, abra as suas mãos onde você estiver. E em oração declare: Senhor, eu entrego este medo, eu entrego esta ansiedade, eu entrego esta dor, eu entrego esta batalha. Eu reconheço que não posso controlar tudo, não posso resolver tudo, não posso prever tudo, mas Tu podes. E hoje eu escolho confiar em Ti mais do que confio nas minhas próprias tentativas de manter tudo sob controle. Pai amado, nós declaramos liberdade sobre cada vida que está nesta oração poderosa agora. Liberdade da necessidade de ser forte o tempo todo. Liberdade da pressão de ter todas as respostas. Liberdade da expectativa de nunca vacilar, nunca cair, nunca precisar de ajuda. Nós quebramos hoje esses julgos falsos que a sociedade, que as circunstâncias, que até mesmo nós mesmos colocamos sobre nossos ombros e declaramos que a partir de agora, o único jugo que carregaremos é o Teu, Jesus. E o Teu jugo é leve porque Tu carregas conosco. Na verdade, Tu carregas por nós. A nossa parte é simplesmente caminhar ao Teu lado, confiando que cada passo está sendo sustentado pela Tua graça. Há uma promessa nas Escrituras que precisa ecoar no coração de cada pessoa agora. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não diz para lançar algumas ansiedades. Não diz para compartilhar parte das preocupações. Diz toda. Isso significa que não há nada que seja grande demais para Deus carregar e não há nada que seja pequeno demais para Ele se importar. Então hoje nós lançamos. Lançamos o medo do futuro. Lançamos a dor do passado. Lançamos a confusão do presente. E acreditamos, cremos, confiamos que Tu, Senhor, tens cuidado de nós. Não apenas cuidado superficial, mas cuidado profundo, paterno, eterno. Pai, nós sabemos que Tu não és apenas um Deus que consola, embora sejas o Consolador perfeito. Tu não és apenas um Deus que cura, embora sejas o grande médico. Tu és também, e principalmente, um Deus que transforma. Tu pegas o que está quebrado e não apenas cola os pedaços. Tu crias algo completamente novo e mais glorioso do que o original. Quando olhamos para a natureza que Tu criaste, vemos esse padrão de transformação em todo lugar. A lagarta que se fecha no casulo parece estar morrendo, parece estar no fim. Mas o que acontece dentro daquele casulo escuro e apertado? Transformação. E o que sai de lá? Uma borboleta. Não uma lagarta remendada, mas uma criatura completamente nova, com asas para voar, com cores que encantam, com uma vida totalmente diferente da anterior. A semente que cai na terra precisa morrer para germinar, precisa ser quebrada, precisa se desfazer. E naquele momento de aparente destruição, o que está acontecendo? Transformação. Daquela pequena semente morta, nasce uma árvore poderosa que dará frutos por gerações. E o que Tu fazes na natureza, Senhor, Tu fazes também em nós. Esta oração da manhã é uma declaração de que o nosso cansaço não é o fim, é o casulo, é a semente na terra, é o momento antes da transformação gloriosa que Tu estás operando em nós. Quantos de vocês já ouviram falar de José? Aquele jovem que tinha sonhos dados por Deus, mas que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado, preso injustamente, esquecido por anos em uma masmorra. Se alguém tinha motivos para estar cansado de tudo, era José. Cansado de lutar, cansado de ser fiel a Deus e só colher sofrimento, cansado de esperar promessas que pareciam nunca chegar. Mas sabe o que Deus estava fazendo durante todo aquele tempo? Transformação. Cada traição estava sendo transformada em posição. Cada injustiça estava sendo transformada em autoridade. Cada lágrima estava sendo transformada em testemunho. E quando chegou o tempo certo,
José saiu da prisão não para voltar ao que era antes, mas para se tornar governador do Egito. Não era apenas uma restauração, era uma transformação completa. E hoje, através desta oração poderosa, eu declaro sobre você: Deus está transformando o seu cansaço em recomeço. Está transformando a sua dor em propósito. Está transformando o seu vale em trampolim para o monte. Está transformando a sua noite mais escura na alvorada mais gloriosa que você já viu. Senhor, nós oramos especificamente por cada pessoa que está ouvindo agora e que sente que a vida a esmagou. Talvez você tenha perdido algo precioso, um relacionamento, um emprego, uma oportunidade, até mesmo uma pessoa amada, e você sente que aquela perda te quebrou de uma forma que não há conserto. Mas eu declaro a você, em nome de Jesus, Deus é especialista em usar fins para criar novos começos. Ele é mestre em transformar cinzas em beleza, em trocar o luto por óleo de alegria, em substituir o espírito angustiado por um espírito de louvor. O Deus que transformou água em vinho, que transformou uma vara em serpente, que transformou o mar vermelho em caminho, que transformou morte em ressurreição, esse mesmo Deus está trabalhando na sua vida agora. E o que parece um fim é apenas uma vírgula na frase que ele está escrevendo sobre você. O que parece derrota é apenas o recuo necessário para o salto maior que virá. O que parece cansaço fatal é apenas a pausa antes da força renovada que ele já preparou. Senhor, tu prometeste algo poderoso através do profeta Isaías, algo que precisamos ouvir e crer nesta manhã. Tu disseste: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renovam, não remendando as forças velhas, não juntando os cacos do que restou, mas renovando completamente. É como se tu pegasses as nossas baterias esgotadas e não apenas as recarregasses, mas as substituísse por baterias novas, mais potentes, de capacidade infinita. Nesta oração da manhã, nós declaramos renovação. Renovação sobre mentes cansadas, que não conseguem mais pensar com clareza. Renovação sobre corações feridos que não conseguem mais amar sem medo. Renovação sobre corpos exaustos, que não conseguem mais realizar as tarefas diárias. Renovação sobre espíritos abatidos que não conseguem mais enxergar propósito na jornada. Mas note algo importante na promessa: os que esperam no Senhor. Não diz os que são perfeitos, não diz os que nunca vacilam, diz os que esperam. E esperar, no sentido bíblico, não é passividade. Esperar é confiar ativamente. É descansar na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos movimento. É manter a fé firme, mesmo quando as evidências gritam o contrário. E para quem está nesta oração poderosa agora sentindo que já esperou demais, que já confiou demais e nada mudou, eu quero dizer algo crucial. O tempo de Deus não é falha, é sabedoria. Quando Ele faz você esperar, não é negligência, é preparação. Ele está alinhando coisas que você não vê, movendo peças que você não conhece, preparando você para receber algo que, se viesse antes, você não estaria pronto para carregar. Pai, nós oramos agora pela renovação sobrenatural. Que o Teu Espírito Santo, como um vento poderoso, sopre vida nova sobre cada alma cansada. Que onde havia desânimo, brote esperança. Onde havia desistência, surja determinação. Onde havia trevas, raie a luz. Onde havia morte, venha a ressurreição. Declaro sobre você que está ouvindo: as suas forças estão sendo renovadas agora. Não é promessa para amanhã. Não é algo que talvez aconteça. É um mover de Deus que está acontecendo neste exato momento, enquanto você respira, enquanto você ouve, enquanto você crê. E como águias, você subirá. Águias são aves que não lutam contra a tempestade. Elas usam a própria força do vento contrário para subir mais alto. E essa é a promessa para você hoje. As mesmas tempestades que te cansaram serão as correntes que te elevarão. Os mesmos ventos que quase te derrubaram serão a força que te levará a alturas que você nunca imaginou alcançar.
Você correrá e não se cansará. Isso significa que haverá momentos de pressa, de urgência, de batalha, mas você não será consumido por eles. A graça de Deus te sustentará mesmo na corrida mais intensa. Você caminhará e não se fatigará. Isso fala das longas jornadas, das provações que parecem não terminar, mas mesmo nelas haverá graça suficiente para cada passo. Pai amado, nós chegamos agora ao coração desta mensagem, ao tema central que trouxe cada pessoa até aqui: o recomeço. Tu és o Deus dos recomeços, o Deus da segunda chance, da terceira, da 70ª vez 7. Tu não desistes de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Nesta oração da manhã, queremos declarar algo profético sobre cada vida. Hoje não é apenas mais um dia. É o primeiro dia de um novo capítulo. É a linha de partida de uma nova corrida. É o amanhecer de uma nova era na sua história. Deus está dizendo a você agora: eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Será que você não a percebe? Ele está fazendo algo novo. Não reciclando o velho, não remendando o que quebrou, fazendo novo. Quantos aqui carregam a marca de erros passados? Quantos ainda ouvem na mente as vozes acusadoras dizendo: você não merece um recomeço, você foi longe demais, você falhou muitas vezes, Deus já não quer mais nada com você? Eu quero que você saiba, essas vozes mentem. Elas sempre mentiram e sempre mentirão. A verdade está na palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Não há pecado grande demais para o sangue de Jesus. Não há erro profundo demais para a graça de Deus. Não há queda distante demais para os braços do Pai. Lembra de Pedro? Aquele discípulo que jurou que morreria por Jesus, que disse que nunca o negaria? E na hora da provação, negou não uma, mas 3 vezes. E não apenas negou, amaldiçoou, jurou que nem conhecia Jesus. E depois caiu em prantos, devastado pela consciência do que havia feito. Será que aquele foi o fim de Pedro? Será que Jesus o descartou dizendo: você teve sua chance e a desperdiçou? Não. Jesus preparou um recomeço para Pedro. Encontrou-o após a ressurreição, preparou o café da manhã para ele na praia, e ali, no mesmo lugar onde Pedro havia negado 3 vezes, Jesus lhe deu 3 oportunidades de reafirmar seu amor. E não apenas isso, confiou a Pedro a missão de apacentar as ovelhas, de liderar a igreja nascente, de negador a líder, de covarde a corajoso, de caído a restaurado. Isso é recomeço na perspectiva de Deus. E esta oração poderosa carrega a mesma promessa para você. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quão grande pareça seu erro, não importa se o mundo inteiro te condenou, Deus está oferecendo recomeço, verdadeiro, puro, completo. Senhor, nós aceitamos esse recomeço agora. Declaramos que o passado não tem mais poder sobre nós. Aquilo que éramos não define quem somos. Aquilo que fizemos não determina o que faremos. Porque Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. E nós somos novas criaturas em Cristo. Eu declaro sobre cada pessoa: o cansaço do passado não entrará no seu futuro. A decepção de ontem não contaminará o seu amanhã. As quedas anteriores não impedirão os voos que virão. Porque Deus está transformando o seu cansaço em recomeço. E esse recomeço começa agora. Senhor Jesus, Tu caminhastes pela terra e encontrastes muitos que estavam prostrados, doentes, paralisados, cegos, oprimidos. E a Tua palavra a muitos deles foi a mesma: levanta-te. Para o paralítico à beira do tanque: levanta-te, pega a tua cama e anda. Para a filha de Jairo que havia morrido: Talita cumi, menina, levanta-te. Para aqueles que te seguiam cansados e sobrecarregados: levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Nesta manhã, através desta oração da manhã, a mesma palavra ressoa: levanta-te, levanta-te, ainda que teus joelhos tremam. Levanta-te, ainda que tua visão esteja embaçada pelas lágrimas. Levanta-te, ainda que o peso do cansaço pareça te empurrar para baixo.
porque a ordem de Deus carrega em si mesma o poder para ser cumprida. Quando ele diz, levanta-te, ele simultaneamente concede a força para levantar. Você que está ouvindo agora prostrado não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, é hora de se levantar. Não por sua própria força, mas pela força que Deus está liberando sobre você agora. Pai, nós declaramos ressurreição. Ressurreição de sonhos que foram enterrados. Ressurreição de esperanças que foram mortas. Ressurreição de alegria que foi sufocada. Ressurreição de fé que foi abalada. Que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opere também em nós, levantando tudo aquilo que parecia ter chegado ao fim. Esta oração poderosa não é apenas palavras bonitas, é uma profecia, uma declaração do que Deus está fazendo, e exige de nós uma resposta de fé. Fé não é sentimento, fé é decisão, é escolher acreditar no que Deus diz, mesmo quando tudo ao redor contradiz. Então hoje, escolha levantar-se. Escolha acreditar que há vida depois da morte, que há esperança depois do desespero, que há vitória depois da derrota. Escolha dar o primeiro passo, ainda que trêmulo, confiando que Deus sustentará cada passo seguinte. Há uma história de um homem que ficou paralítico por 38 anos, esperando à beira de um tanque em Jerusalém. 38 anos. Quando Jesus o encontrou, a pergunta foi surpreendente. Você quer ser curado? Parece óbvio que sim, mas Jesus conhecia algo que precisava ser confrontado. Às vezes, nos acostumamos tanto com a condição de paralisia que temos medo do que significa caminhar novamente. Então eu pergunto a você, inspirado naquela pergunta de Jesus, você quer mesmo recomeçar? Você está disposto a deixar para trás a identidade de vítima e assumir a identidade de vencedor? Está pronto para abandonar as desculpas e abraçar as possibilidades? Está preparado para sair da zona de conforto do seu cansaço conhecido e entrar no território novo do recomeço que Deus oferece? Porque se sua resposta for sim, então agora é o momento. Levanta-te. Pega a tua cama, aquilo que te mantinha deitado, e anda. Não olhe mais para trás. Não conte mais a história de como você caiu. Comece a viver a história de como Deus te levantou. Pai, o recomeço não é apenas um momento, é um caminho. Não é apenas um instante de inspiração, é uma jornada de transformação contínua. E nesta oração da manhã, queremos pedir sabedoria para caminhar nesse novo caminho que tu abriste diante de nós. Sabemos que o recomeço terá desafios. Haverá dias em que a vontade de voltar ao velho parecerá forte. Haverá momentos em que o cansaço tentará voltar, em que as vozes do passado tentarão nos convencer de que nada mudou. Mas nós declaramos, não voltaremos atrás. Não porque somos fortes, mas porque tu és fiel. Esta oração poderosa se torna um pacto entre nós e Deus. Um pacto de que escolheremos todos os dias renovar nossa fé. Escolheremos buscar sua face nas manhãs, antes que as preocupações invadam. Escolheremos confiar em sua provisão, antes que o medo da escassez fale. Escolheremos perdoar, antes que a amargura crie raízes. Escolheremos amar, antes que a decepção nos endureça. E quando tropeçarmos, porque haverá tropeços, não vamos interpretá-los como fracasso do recomeço. Vamos vê-los como oportunidades de provar que a graça de Deus é suficiente, que sua misericórdia se renova a cada manhã, que Ele não desiste de nós mesmos quando vacilamos. Senhor, ensina-nos a caminhar em novidade de vida. Ensina-nos a pensar diferente, a reagir diferente, a escolher diferente. Que este recomeço não seja apenas mudança de circunstâncias, mas transformação de caráter. Que não seja apenas alívio do cansaço, mas desenvolvimento de resistência santa. Que não seja apenas pausa do sofrimento, mas amadurecimento através dele. Nós declaramos que cada pessoa aqui receberá sabedoria divina para os passos à frente. Tu não nos deixarás caminhar às cegas. Tu irás adiante, como coluna de fogo na noite e nuvem que protege do calor do dia. Tu serás retaguarda, guardando-nos dos ataques que viriam por trás. Tu serás a força quando formos fracos,
a luz quando for escuro, a paz quando for tempestuoso. E eu quero profetizar algo sobre sua jornada. Você não caminhará sozinho. Deus enviará pessoas para caminhar com você. Ele colocará mentores para te orientar, amigos para te apoiar, irmãos para te encorajar. Ele transformará até mesmo os desertos em oásis, porque onde Ele caminha com você, a vida floresce. Pai Celestial, enquanto concluímos esta oração da manhã, queremos declarar que do outro lado deste recomeço está a vitória. Não uma vitória pequena, não uma melhora temporária, mas uma vitória completa, avassaladora, testemunhal. Você está cansado agora, mas está sendo preparado para uma vitória que fará você esquecer o peso das batalhas. Você está esgotado hoje, mas está sendo forjado para uma glória que eclipsará todo o sofrimento. Nós acreditamos, cremos e declaramos: o melhor de Deus para você ainda não aconteceu. Não importa quão boa sua vida já foi no passado, não importa quantas vitórias você já teve. Deus guardou o melhor vinho para o final. Ele reservou as maiores bênçãos para os dias que estão por vir. Esta oração poderosa é uma ponte entre o seu cansaço de hoje e a sua vitória de amanhã. É a conexão entre o vale profundo onde você está e o monte alto para onde Deus te levará. E essa ponte é feita de fé, pavimentada com esperança, sustentada pela graça. Senhor, nós declaramos vitória sobre cada área que estava sob ataque. Vitória nas finanças que estavam em crise. Vitória na saúde que estava comprometida. Vitória nos relacionamentos que estavam quebrados. Vitória na mente que estava atormentada. Vitória no espírito que estava oprimido. E não apenas vitória para nós, mas testemunho para outros. Que a transformação que tu operas em nós seja tão radical, tão evidente, tão sobrenatural, que as pessoas ao nosso redor não tenham dúvida. Foi Deus. Que nossa história de recomeço se torne inspiração para outros que ainda estão no cansaço. Que nosso testemunho de transformação acenda esperança em corações que já desistiram. Porque é isso que Deus faz. Ele não apenas te abençoa, Ele te transforma em bênção. Ele não apenas te cura, Ele te transforma em instrumento de cura. Ele não apenas te levanta, Ele te usa para levantar outros. Então receba agora, pela fé, a vitória que já foi conquistada para você na cruz do Calvário. Jesus não apenas morreu por seus pecados, Ele destruiu o poder dele sobre você. Ele não apenas ressuscitou, Ele garantiu que você também ressuscitará de cada morte que o inimigo tentar decretar sobre sua vida. A vitória é sua. O recomeço é seu. A transformação é sua. Não por mérito, mas por graça. Não por força, mas por amor. Não por desempenho, mas por promessa. Amados, se esta oração tocou profundamente o seu coração, se você sentiu o mover de Deus enquanto orávamos juntos, se algo dentro de você foi despertado, renovado, transformado, eu quero pedir algo importante. Não guarde isso só para você. Deixe seu like neste vídeo. Isso pode parecer um gesto pequeno, mas é uma forma de dizer: sim, Senhor. Eu creio no que tu fizeste em mim através desta oração da manhã. E mais do que isso, é uma forma de ajudar outras pessoas a encontrarem esta mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está cansado. Aquele amigo que tem lutado em silêncio. Aquele familiar que perdeu a esperança. Aquele colega que precisa desesperadamente de uma palavra de fé. Você pode ser o instrumento de Deus para levar esta oração poderosa a alguém cujo recomeço depende de ouvir essas palavras. Inscreva-se neste canal para receber orações todas as manhãs. Faça desta prática algo constante em sua vida, porque o recomeço que Deus oferece não é pontual, é contínuo. E alimentar sua fé diariamente com a palavra e com oração é essencial para manter-se firme no caminho do novo que Deus está fazendo. E deixe seu testemunho nos comentários. Diga o que Deus fez em você hoje. Declare a transformação que você está crendo. Porque quando você proclama o que Deus está fazendo, você fortalece sua própria fé e encoraja a fé de outros. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma oração. Porque Deus tem uma palavra específica para cada momento da sua jornada. E cada manhã,
traz uma oportunidade nova de encontro com Ele através da oração. Pai amado, ao encerrarmos esta oração da manhã, queremos te agradecer. Obrigado porque tu não nos vês como casos perdidos. Obrigado porque o nosso cansaço não te espanta. Obrigado porque quando chegamos ao fim de nós mesmos, descobrimos que é apenas o começo do que tu podes fazer. Nós saímos deste momento de oração diferentes de como entramos. Entramos cansados, saímos renovados. Entramos sem esperança, saímos crendo em recomeços. Entramos curvados sob o peso, saímos erguidos pela graça. E eu quero falar diretamente ao seu coração agora, você que está ouvindo. Hoje não é apenas mais um dia. Esta não foi apenas mais uma oração. Este é o dia que o Senhor fez. E você foi especificamente conduzido até aqui porque Deus tem algo para você. Ele está transformando seu cansaço em recomeço exatamente agora. Nos próximos dias, você verá evidências dessa transformação. Onde havia porta fechada, você verá abrindo. Onde havia escuridão, você verá luz surgindo. Onde havia silêncio de Deus, você ouvirá sua voz claramente. Onde havia impossibilidade, você testemunhará milagres. Porque servimos ao Deus do impossível, ao Deus que fala e as coisas passam a existir, ao Deus que ordena e as circunstâncias se alinham, ao Deus que promete e nunca falha. Hoje você não caminha sozinho. Deus vai com você, à sua frente como escudo, ao seu lado como companheiro, atrás de você como retaguarda. Ele vai dentro de você como força, sobre você como cobertura, sobre você como sustento. Eu pronuncio sobre você a bênção do recomeço, que cada manhã traga misericórdias renovadas, que cada desafio seja oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus, que cada passo seja dado em confiança inabalável, que cada respiração seja um lembrete de que enquanto há vida, há esperança. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que Ele sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Deus de toda esperança te encha de toda a alegria e paz em tua fé, para que transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. E que esta oração acompanhe sua alma durante todo este dia, toda esta semana, durante toda a sua jornada de recomeço. Porque o que Deus começou em você hoje, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Seu cansaço foi transformado. Seu recomeço foi decretado. Sua vitória foi garantida. Em nome de Jesus, amém e amém.